Queridos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra, primeiro de correção, não é de correção, de orientação. Há 2 domingos atrás, nós falamos uma coisa muito importante, que a nossa vida cristã, a nossa vida com o Senhor, ela envolve a nossa vida espiritual, o nosso espírito lidar com o Espírito de Deus. Algumas pessoas perguntam assim, mas como é que é ouvir a voz do Senhor? Algumas pessoas perguntam assim, Senhor, pastor, como é que você ouve a voz do Senhor? A Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. A primeira área importante, quando nós começamos a ouvir a voz do Senhor aqui dentro, a voz do Senhor transmite paz. A segunda coisa importante sobre a voz do Senhor dentro de nós é que a voz do Senhor gera fé em nosso coração, gera certezas em nosso coração. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então veja, quando o Senhor fala no nosso coração, isso transmite paz em nosso coração. E também, para nós termos certeza e convicção, nós começamos também a ouvir o que diz a Bíblia, o que diz as Escrituras. Então a união entre a voz do Senhor e o que está escrito na palavra dele, que traz fé, isso traz uma certeza muito grande da vontade do Senhor. Então, queridos, quando nós ministramos, algumas 2 semanas atrás, sobre que todos nós, antes de nós entrarmos no empreendimento casamento, no empreendimento de formar uma família, é algo muito importante nós entendermos que temos que nos acostumar, em primeiro lugar, a sermos dirigidos por Deus. Então, isso é um princípio fundamental que nós aprendemos na igreja. Primeira coisa, temos que ter vida com Deus para tudo. Na escola, na família, no trabalho, no lazer, em viagens, por onde nós passarmos. A Bíblia diz, como eu posso me esconder de Deus? Se eu subir no mais alto do monte, lá o Senhor está. Se eu tentar me esconder de Deus no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Não há como um homem se esconder de Deus. O Senhor é presente. Quando Ele quer falar, Ele fala mesmo. Quando Ele quer tocar em nosso coração, Ele toca mesmo. Então é mais fácil nós nos acostumarmos a entender que Deus fala conosco. Quando nós aprendemos isso, amados, nós começamos a ver que todos os nossos projetos, nossos planos, devem ser colocados nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim, se você fala que vai viajar amanhã, se você fala que você vai para tal local, outro local, a Bíblia diz, você tem que falar em primeiro lugar, se Deus quiser, eu estarei em tal local. Se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu vou viajar para tal local. Então nós, o tempo todo, nós dependemos de Deus. Essa é a diferença do cristão para aquele que não é cristão. Ele entende que Deus nos criou, Deus cuida de nós, Deus nos olha como filho, e como o pai cuida do seu filho, nós devemos nos submeter ao cuidado de Deus. Então isso é muito importante, amados. Então nesse aspecto, nós falamos há 2 semanas atrás da importância de nós tratarmos o nosso coração para ver as áreas que nós erramos, talvez no primeiro casamento, ou em situações de pessoas que se divorciaram, ou pessoas que vão casar pela primeira vez, como está o nosso coração. A primeira coisa que nós vemos em Gênesis, que Deus criou Adão. Antes de criar o casamento, Ele criou Adão. E Adão aprendeu a ouvir Deus. A segunda coisa que Deus deu para Adão não foi o seu casamento. A segunda coisa que Adão aprendeu foi a satisfação de realizações.
Uma coisa é você estar com Deus, outra coisa é você ter prazer nas realizações. Estar com Deus, você tem um momento agradável, você tem um momento de instrução, porém, Deus nos manda agora agir. E aí, lá no local chamado Éden, Deus planta um jardim e manda Adão cuidar desse jardim. Veja, ele não estava cuidando do jardim para comer, porque já havia ali as árvores para alimento. Mas Deus deu a ele o quê? O prazer, a satisfação de realização. E todos nós temos a necessidade de ter prazer em realizações. Você faz uma faculdade, você fica realizado. Você, sei lá, vai pintar uma sala, você fica realizado. Você faz algum empreendimento, você conclui aqui, você fica realizado. A satisfação pela realização. Quando a pessoa não tem realizações em sua vida, ela fica desanimada. Já viu uma pessoa, quando fica desempregada, não tem o que fazer naquele momento, ela fica extremamente desanimada. Então, a primeira coisa que Deus deu ao homem, relacionamento com Deus. Segundo, a satisfação das realizações, e que isso gera recursos. É interessante, né? Que as realizações geram resultados, até mesmo financeiros. Só aí Deus deu a mulher, Deus deu o casamento. E ainda disse mais, que eu vou fazer uma auxiliadora. Poxa, vai auxiliar em quê? Auxiliar em tudo aquilo que esse homem faz, em realização e com Deus. Então, o casamento foi formado para que houvesse um auxílio. Esse auxílio fosse algo tão importante para que ele pudesse fazer melhor e para que ele pudesse também crescer melhor com Deus. Quando a gente pensa em esse auxílio e a gente pensa em casamento, a gente vai entender que o objetivo do casamento está ali em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, você que é solteiro, grave isso no seu coração. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25. Em Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Eu pensei em fazer um encontro de casais, né? Mas já que é difícil fazer um almoço aqui, a gente vai fazer um encontro de casais a seco hoje, tá bom? A seco. Você vem que tem um cafezinho depois, né? Mas a seco o negócio aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Grave isso, olha. Por isso deixa o homem, pai e mãe, que se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Versículo 24, ele é fundamental para você que é solteiro, para você que é casado. Diz assim, olha, deixe pai e mãe. Significa o quê? Quando a gente casa, quando a gente vai buscar o casamento, não quer dizer que você vai abandonar pai e mãe, mas você vai o quê? Ter no seu casamento o principal relacionamento. Nós, como pastores, a gente às vezes sofre em ver que um homem às vezes dá mais atenção ao pai e à mãe do que à esposa. A gente sofre quando a gente vê muitas mulheres dando mais atenção ao pai e à mãe do que ao marido. Então, no casamento, a Bíblia diz, deixe pai e mãe. Significa o quê? Que agora, o principal relacionamento é o seu casamento. A gente vai deixar pai e mãe no sentido de eles não serem mais a voz principal. A voz principal agora está no relacionamento entre marido e mulher. Agora, pai e mãe podem ser conselheiros, podem dar dicas. Porém, o casal precisa conversar para decidir juntos. Veja só. Deixe pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Qual é o objetivo
do casamento? Qual é o alvo do casamento? Se eu vou casar com uma pessoa, não vou casar com uma cadeira, nem com uma caixa de som, vou casar com uma pessoa. Qual é o meu objetivo com essa pessoa? Eu me unir com ela tanto, que a gente se torna uma só carne. Quando a gente entende isso, você é solteiro, você precisa escolher bem a mulher que você vai casar, você precisa escolher bem o homem que você vai casar, porque o objetivo é você se tornar tanto unido que se torna inseparáveis. Por isso que a Bíblia diz: não tenha julgo desigual. Se você quer se unir tanto, então você saiba que você tem 3 áreas. Grave isto. Você é um espírito que possui sentimentos, que possui alma, sentimentos, ok? E vive dentro de um corpo. O espírito, alma e corpo. Então, para eu me unir com a minha mulher tanto, eu preciso unir essas 3 áreas. O meu espírito unido com o espírito da minha mulher. Os meus sentimentos unidos com os sentimentos da minha mulher. O meu corpo unidos com o corpo da minha mulher. Então essas 3 áreas têm que ser trabalhadas para que você possa se unir tanto. Então, como é que se faz isso? Todos os dias. Todos os dias. Quando a gente pega casamentos falidos, arrebentados, em vias de divórcio, a gente pega e a gente vê que houve uma trajetória em que o casal, tanto o homem quanto a mulher, porque marido e mulher, mas todo mundo faz coisa errada, uns mais, outros menos, mas todos os dois têm culpa no cartório. Uns mais, outros menos. Mas quando a gente pega casamentos que estão falidos, a gente percebe que eles não cuidaram e foram deixando morrer, foram deixando de se alimentar, foram deixando de nutrir o relacionamento, foi deixando coisas entrarem, e quando a gente vai ver, aquela plantinha, que vamos dizer assim, a plantinha do casamento, murchou e morreu. E Deus não vai justificar. Deus vai dizer o seguinte: o erro foi que eles não fizeram o que Deus tinha mandado fazer, que era o quê? Se una sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, o pecado não está lá no final quando o casamento está falido. O pecado está muitas das vezes do dia a dia. Se na segunda-feira, em vez de você se unir, você dormiu brigado com a sua esposa, ali está o seu casamento. Ou melhor, ali está o seu pecado. Se na segunda-feira você dormiu brigado com o seu marido, ali está o seu pecado. Não deu para entender? O pecado não está no final. O final já é uma montoeira de pecados acumulados. Mas o casamento ele é destruído dia após dia, quando não há vigilância. Você tem que vigiar nessas 3 áreas com a sua mulher e com o seu marido. Você tem que vigiar em orar junto com a sua mulher, para que o seu espírito esteja unido com ela. Você tem que vigiar em se alegrar com o seu marido, com a sua mulher, para que a sua alma esteja unida à alma dela. Você precisa se vigiar na vida sexual, para que no sexo os seus corpos estejam unidos. Essas 3 áreas precisam ser vigilantes dia após dia. Eu sei que é difícil às vezes fazer sexo todos os dias, né? O nosso ritmo às vezes não dá. Mas essas 3 áreas têm que ser cuidado: espírito, alma e corpo. Deu para entender? Você que é casado, pega isso. Você que vai casar, pega isso para você. Casamento é até a morte. 1 Coríntios 3:39. 1 Coríntios, desculpe,
7,39. Desculpa. 1 Coríntios 7,39. Agora vamos no celularzinho aqui. Primeira Coríntios 7,39. 1 Coríntios. Vamos lá? 1 Coríntios 7,39. Olha só. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olha que observação importante. O casamento que Deus planejou é até que a morte os separe. Não foi assim no dia do casamento, né? A gente faz um juramento até que a morte nos separe. Se a morte veio, houve agora a ruptura do casamento. A pessoa pode casar de novo, mas olha a observação: somente no Senhor. Em outras palavras, se você é do Senhor, se você ama Jesus, se você é filho de Deus, saiba que se houver a viuvez, a morte, você está liberado para casar de novo, então somente com alguém que também seja crente. É isso que está falando. Uma coisa interessante sobre casamento ainda. Romanos 7, de 1 a 3. Romanos 7, de 1 a 3. Romanos 7, de 1 a 3. Diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então veja que coisa interessante, queridos. A lei do casamento é esta. O que Deus planejou para o casamento é até que a morte os separe. Então, camarada, você tem a responsabilidade de cuidar disto, do casamento, até a morte, até o final. Deus não vai poupar pessoas que não cuidam até o final. O cuidado precisa ser diário. Deus, ele observa como você tem cuidado do seu relacionamento. Solteiros, é a mesma situação. Se você não atentar, não importa. Casou, a Bíblia diz, há uma lei. Quando casa, você não entra para uma viagem, você não entra para uma diversão, você não entra para um momento agradável, você se submete a uma lei, a lei do casamento. E a lei do casamento é até que a morte os separe. E se é até a morte, é preciso cuidar todos os dias. Seja o casal, ou seja a Bíblia fala assim, né? Se ainda alguém está casado com uma pessoa que não conhece a Deus, o seu comportamento como cristão vai transformando, vai influenciando o seu cônjuge. Como isso é importante? Entender que o projeto de Deus é até que a morte. Então, eu preciso cuidar todos os dias. A Bíblia ainda diz mais, que as bênçãos do casamento, aqui em 1 Coríntios, vamos lá por gentileza, em 1 Coríntios 7, agora o versículo 9, que diz o seguinte, que as bênçãos do casamento, as alegrias do casamento, é para quem está casado.
1 Coríntios 7, 9. 1 Coríntios 7, 9. Pastor, se eu soubesse disso antes, por que você está na igreja para aprender? Onde você está, a partir de agora, viva a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, 9 diz o seguinte: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado ou excitado. Está falando de pessoas que ficam excitadas. Eu não casei, mas eu estou excitado sexualmente. A Bíblia diz que o prazer sexual é só para os casados. É um presente, o sexo é um presente de casamento. Se você vai ter que cuidar de uma pessoa todos os dias, você também terá condições de ter alegrias sexuais com ela sempre. Agora, isso só é dado aos que se submetem, aos que assumem um compromisso com uma mulher, aqueles que assumem um compromisso com um homem. Então, todos esses que fazem sexo antes do casamento são irresponsáveis, não querem compromissos, querem prazer, mas não querem compromisso. E quando se fala em casar, falam, não, eu não quero casar. Então são pessoas irresponsáveis, não querem compromisso. Porque casamento é um compromisso, se submete a uma lei. É isso que ensina a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos nos separar. 1 Coríntios 7, versículos de 10 a 12. Mas se houver separação, pastor, depois vamos falar o porquê de algumas separações. 1 Coríntios 7, de 10 a 12, diz o seguinte: ora, aos casados, 1 Coríntios 7, 10 a 12. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher incrédula, que não crê em Jesus, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, de trás para frente, se um crente está casado com uma mulher que não é crente, e ela concede viver casado com ele, não se separem. Parece óbvio isso, mas eu já vi pessoas que falam assim: agora que eu sou crente, então eu vou me separar da minha mulher porque ela não é crente. Não! Continue casado, cuide dela até o final, cuide dela e lute por ela, para que ela também conheça Jesus. Segundo ponto nesse texto que nós acabamos de falar: se, porém, ela vier a separar-se, versículo 11, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Amados, há casos de separação, por exemplo, de pessoas que apanham o marido, ou o marido apanha a mulher, não sei, difícil às vezes, mas a mulher apanha o marido. E ele fala: para eu não morrer nessa casa, eu vou morar distante, porque senão eu vou apanhar tanto aqui. Aí vai passar um tempo com o pai e a mãe, que apanha do marido. Se separou por um período. Agora, essa pessoa, ela está ali orando, intercedendo. E a Bíblia diz o seguinte, versículo 15 e 16: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus nos tem chamado à paz. Então, amados, eu já vi casos que a pessoa tinha que esfriar a cabeça. Infelizmente, eu tenho que falar de problemas aqui. Há problemas tão graves que a pessoa tem que esfriar a cabeça. Vai dormir lá com seu pai, com sua mãe, esfria a cabeça. Quando eu falo esfriar a cabeça, porque a coisa ficou tão violenta que saiu agressão física. Eu sou dessa linha, mas para mim, agressão física, um homem bater uma mulher, eu sou dessa linha. Eu chamo a polícia, mando prender. Desculpem falar isso,
Mas um homem que bate uma mulher precisa ser preso. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda com isso. Mas há casos que você precisa, às vezes, separar. Mas isso não quer dizer que houve agora um divórcio. Você está dando tempo para a pessoa esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça. Veja, nós estamos falando aqui de coisas extremas. Eu espero que ninguém aqui esteja passando extremos na vida. Mas eu estou falando aqui de coisas extremas. A Bíblia fala dos extremos também, que são extremos muito tristes. Alguém tem que dormir fora porque o marido está violento. Alguém tem que dormir fora porque o outro quer puxar a faca para o outro. Tem essas coisas? Tem. Nós aqui, eu e a pastora Elizabeth, já cuidamos de casa aqui dentro da igreja, já. De casa que puxou faca para outra. Então eu não estou falando de teoria, estou falando de coisas que eu presenciei. Alguém puxar faca. Eu falei, vai dormir lá na casa do seu marido, que eu não quero ir no seu pelão. Eu não quero. Eu já cuidei de casa aqui, eu já cuidei de 2 casos aqui na igreja, e que um puxou a faca para o outro. Então, amados, a Bíblia fala desses extremos. Agora veja, por que a coisa chegou a esse extremo? Então, ainda nesses casos, amados, uma coisa tão extremada como esse, de alguém puxar a faca para o outro, eu vejo que isso só aconteceu porque não cuidaram dia após dia. Segunda coisa importante, amados, teve 2 situações. Um que, sei lá, não sei se está casado, porque ele nem está mais conosco. A outra que eu tenho notícia também, que não está mais conosco, que o marido mudou, parou de puxar a faca, se tornou um cordeirinho, se converteu, mudou a história desse homem. Então, amados, há situações em que a pessoa tem que dar um tempo para a pessoa esfriar a cabeça, pensar bem no que vai fazer. E nesses 2 casos, onde a pessoa muda e outro caso que a pessoa não muda, há 2 caminhadas aqui. A primeira, a pessoa mudou, esfriou a cabeça, se arrependeu. A Bíblia diz, ou se separe, ou se reconcilie. Houve reconciliação. Aleluia! Glória a Deus! Houve reconciliação. Agora, há casos que não há reconciliação. E a Bíblia está dizendo o quê? Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Se a pessoa não quer mudar, ela quer simplesmente ir embora, não quer, então que se aparte. Em tais casos, versículo 15, não fica sujeito à servidão, nem irmão, nem irmã. Deus os tem chamado a paz. Então, amados, esses 2 textos que nós acabamos de ler, está falando de coisas extremas, coisas desagradáveis, coisas terríveis, que pode acontecer, e que infelizmente acontece, e que infelizmente é uma realidade. Mas nós estamos numa igreja para aprender que isso só acontece se a gente não cuidar desde o início. Então, cabe a nós haver temor em nosso coração de não acumular problemas para o nosso casamento. Nós temos que zerar, nós temos que nos perdoar, nós temos que nos retratar. Amados, uma das coisas importantes que nós temos que aprender no casamento é surpreender o outro. Não é só ser diferente, mas ser surpreendente. Qual é a diferença em ser diferente e surpreendente? Tem diferença, não tem? Eu poderia chegar aqui agora, vindo pintado de amarelo, com chapéu de banana. Vocês vão falar, mas o pastor está diferente, né? Chapéu de banana, todo de amarelo. O que ele quer
de pijama? O que é? Carnaval? Está diferente, pastor. Isso é ser diferente. Outra coisa é surpreendente. O que é uma surpresa? Amados, quando a gente quer ser diferente com o nosso cônjuge, a gente pode, muitas das vezes, errar na dose. Quer ser diferente, você acaba sendo ridículo. Péssimo. Além de ser um mundo de bom senso, nós temos que surpreender. Qual é a diferença de ser diferente e surpreendente? Quando você surpreende alguém, você tem que entender quais são os desejos da outra pessoa e atender os desejos da outra pessoa de forma em que ela nem esperava por isso, mas você sabe o desejo dela, então você a surpreende. Então, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, de repente a sua esposa gostaria, uma vez ela contou que gostaria, sei lá, de ir a tal restaurante, passar uma noite ali, comendo naquele restaurante, ter uma noite agradável. Você gravou aquilo, talvez naquele dia você não tinha dinheiro para isso. Mas você gravou aquilo. Então você vai surpreendê-la. Você num dia, você não vai avisar nada, vai pegar ela, pedir para ela se arrumar, pegar no carro e levar para aquele restaurante que um dia ela contou que ela tanto gostava. Isso é surpreender a sua esposa. É diferente você querer, meu Deus, você falar aqui de coisas. É diferente você querer criar coisas diferentes que a tua esposa não vai gostar. Aí vou levar hoje minha esposa, sei lá, vou levar ela para o meio do mato, nós vamos fazer um acampamento, eu vou levar umas galinhas vivas, a gente vai matar a galinha, nós vamos assar aquela galinha em fogueira. Sua mulher vai achar esquisito, diferente, ela não vai gostar daquilo. Isso é parente, queima ele. Então, mas tem gente que cai no ridículo. Quer ser diferente, mas não é ser diferente, é ser surpreendente. Ser surpreendente é você saber o desejo do outro e atender o desejo do outro. Então, amados, o cuidado do dia a dia tem que ser isso. Eu gosto de falar minha rotina. Amados, não dá para toda hora a gente gastar dinheiro com tanta coisa assim. A gente não tem tanto dinheiro assim. Mas nós precisamos entender que nós devemos enriquecer o nosso relacionamento, mostrando que você atenta para os desejos do seu cônjuge, que você está atento aos desejos do seu cônjuge, que você investe nisso. Então, amados, não é só no dia do aniversário, não é só no dia do Natal, mas nós temos que ser cuidadosos com isso, para que o nosso casamento, que é o objetivo qual é? Ser uma só carne, mas investirmos, com isso crescermos, com isso a alegria de estar cada vez mais juntos. Então isso nos faz mais bonitos. Posso dizer amém? Amém. Só para não deixar o ponto solto, só para não deixar, porque eu não gostaria de falar de coisas feias, mas existe uma coisa, uma palavrinha triste que entrou na nossa realidade, não, na realidade dos homens, que é o divórcio. E a Bíblia fala que Jesus foi questionado por isso. Em Mateus capítulo 19, Jesus foi questionado. Mateus 19, diz assim, Mateus 19, versículos 3. Mateus 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a mulher por qualquer motivo? Repita comigo, por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Então veja, havia uma pergunta baseada numa situação. Por qualquer motivo as pessoas se divorciavam. Se tornou banal o divórcio. Quando o divórcio foi liberado no Brasil, não lembro bem o ano,
foi liberado no Brasil, e com as novelas, em 10 anos explodiu o divórcio no Brasil. Naquela época de Jesus também acontecia isso. O casamento, o divórcio ficou tão banalizado que por qualquer motivo as pessoas falam: não gostei de você, você, sei lá, vamos. E aí a pessoa por qualquer motivo se divorciava. Então veja, versículo 6, Mateus 19, 6 agora. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus falou, Deus ajuntou. Jesus volta para o ponto central. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, não tem motivos. Não é por qualquer motivo. Não separe o homem. Agora o versículo 9 diz o seguinte. Versículo 9 diz o seguinte: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e casar com a repudiada, comete adultério. Então Jesus deu uma posição, e olha, é delicado quando a gente fala isso. Jesus deu uma posição para o divórcio. O divórcio só lhes é dado por causa da traição, relações sexuais ilícitas. Eu falei isso aqui 2 semanas atrás. A traição é uma facada pelas costas, é algo que muitas pessoas emocionalmente não têm estrutura para isso. A coisa é tão terrível, a traição, tão terrível, que Deus até dá a possibilidade do divórcio. Por que eu falo a possibilidade do divórcio? Porque tem casos que pessoas perdoaram o divórcio, ou melhor, perdoaram a traição e aceitaram a pessoa de volta para continuar casado. Isso não está errado. Você não é obrigado a se divorciar porque alguém te traiu. Mas se alguém te traiu, aquela coisa foi tão pesada, você tem que liberar perdão, mas você não consegue mais conviver com alguém que te deu uma facada pelas costas. Traição é isso, facada pelas costas. Então você limpa o seu coração, perdoa, mas você não aceita mais conviver com uma pessoa que te traiu. Então somente nessa condição o divórcio foi trazido à tona. Então, queridos, baseado nisso, nós começamos a ver que a nossa vida precisa ser cuidada dia após dia. Nós devemos cuidar dos nossos relacionamentos dia após dia, porque é perigoso o inimigo conseguir montar uma barreira, uma muralha entre um casal, entre uma família. Vamos lá, abra sua Bíblia, Filipenses 2, versículos 12 a 15. Filipenses 2, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A Bíblia está dizendo que Deus gera em nós tanto querer quanto realizar. Então, amados, falando aqui de casamento, mas qualquer relacionamento familiar, pessoas mais próximas, pessoas da igreja, Deus gera em nosso coração o querer e Deus gera em nós o realizar. Eu já falei aqui que a realização
pode ser realizações surpreendentes. Mas interiormente precisa haver o querer. E o querer, meu amado, é sempre na direção de Deus. Senhor, eu quero isso. Se o casamento é para ser uma só carne, eu quero isso. Você começa a falar com Deus: Senhor, prepara o meu coração para que meu coração esteja completamente submisso ao teu querer. E aí Deus vai trabalhando, vai gerando, vai fortalecendo este querer em sua vida. E a segunda fase, Deus vai te dando o quê? Criatividade para o realizar. As realizações, lembra que eu falei que Deus ensinou a não ter realização? As realizações trazem satisfação também para nós. Nos exemplos simples do dia a dia da nossa casa, da nossa família, pequenas realizações junto ao seu casamento, junto aos seus filhos, na criação dos seus filhos, isso traz muita satisfação e que te motiva mais e mais. Só que para isso, meu amado, você precisa estar o quê? Aberto para Deus, porque Deus o tempo todo fala contigo para viver uma vida com discernimento ao que está acontecendo no coração da sua família. Você precisa estar atento à voz de Deus. Às vezes passa um filho na sua frente e Deus fala: olha, o seu filho está com uma situação, fale com ele. Isso é discernimento. Às vezes você vê o seu filho brincando com a sua filha, o casal, as crianças brincando e tudo mais, e você percebe assim: olha, veja que o outro ali está se sentindo talvez um pouco assim subjugado pelo irmão mais velho. O irmão mais velho talvez esteja ali passando assim um pouquinho mais à frente. Você começa a ter o quê? Discernimento. Então, amados, isso tudo faz parte de você entender que o seu coração, ele é gerado em teu coração o desejo de fazer, de desenvolver o que? O seu querer e o seu realizar. Algumas pessoas parecem que ficam inertes dentro de casa. Algumas pessoas parecem que ficam indiferentes dentro de casa. Algumas pessoas falam: eu estou descansando. Ok, você está descansando, mas há um momento de descansar e há um momento de agir junto à família. Amado, a gente não pode ser inerte. A gente muitas vezes só fica ativo lá fora, no trabalho. Parece que quando a gente chega em casa, nós ficamos inertes. E isso é um problema sério, porque o nosso casamento é o principal, a nossa família é o principal relacionamento que precisa estar bem, que precisa estar coeso, que precisa estar edificado, porque essa é a base para que a sua vida tenha equilíbrio. Lembra que Deus falou? Não é bom que o homem ande só. E muitas das vezes as pessoas estão dentro de casa, mas se sentem só. Como alguém em família se sente só? Porque está passivo. Ou as outras pessoas que deveriam estar ativas estão passivas. Nós precisamos ativar os nossos relacionamentos para não deixar a frieza dentro de casa nos separar. Pais, filhos, irmãos, marido e mulher, precisa haver essa intensidade de relacionamento. Porque muitas das vezes nós somos intensos em cumprir tarefas dentro de casa: lavar prato, varrer a casa, lavar o carro. Somos intensos em tarefas. Mas, meu amado, às vezes essas tarefas não estão trazendo alegrias à pessoa que está da sua família. Nós temos que ter discernimento espiritual do que está acontecendo no seio da família. Nós vamos entender, queridos? A Bíblia diz o seguinte, versículo 14: fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Amados, a murmuração traz destruição. A murmuração no mundo espiritual traz demônios. Vou repetir, queridos. No mundo espiritual, não dá tempo a gente entrar nesse assunto agora.
Mas no mundo espiritual, a murmuração abre portas para demônios. Ele fala sobre isso, sobre o destruidor que viria sobre os murmuradores. Cuidado, amados, às vezes a gente murmura, a gente tem que parar de murmurar e começar a edificar. Se não é possível atingir o coração do outro, talvez eu não estou sendo criativo, eu tenho que surpreendê-lo, eu preciso me esforçar para atingir o coração do outro. Então, cuidado com a murmuração, para que você torne irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e correspondências com os erros do mundo. Amados, esses são ensinos fundamentais para o fortalecimento. Nós citamos alguns textos aqui, Romanos 15, versículos de 1 a 2. Romanos 15, preciso terminar. Romanos capítulo 15, rapidamente. Romanos 15, versículos de 1 a 2. Diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar, vou ler de novo, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo do que é bom para a edificação. Queridos, às vezes eu vejo, marido e mulher se degradando. Estou só dando exemplo, tá? E às vezes as pessoas viram para mim e falam: o que o senhor tem a dizer? O que o senhor tem a dizer? O que o senhor tem a dizer? E eu fico falando: o mais espiritual começa a trabalhar dentro da casa. Eu digo: mas ele é um homem. Mas ele é uma mulher. Eu bato nessa tecla aqui, ó. O mais espiritual começa a trabalhar. Ele está percebendo que está. Deixa eu dizer o seguinte: olha, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Quer dizer, mas você percebe que a pessoa não alcança o que ela está fazendo de errado, ela não alcança. Muitas das vezes ela, sei lá, a cabeça dela não alcança o grande mal. Então você que é espiritual, você que está tendo discernimento, sei lá, de repente você vê a sua mulher falando do seu filho: você é um burro, você é isso, você é aquilo, e ela descarrega, a criança está morrendo, e você como marido fala: meu Deus do céu, minha mulher está matando meu filho. Só diz para ele que ele é um burro, que ele é um idiota, que ele não vai dar nada para nada, que ele vai tirar 0 na escola, que ele nunca vai para frente. Amados, tem pessoas que matam os filhos assim com a palavra. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Então, amados, você que é espiritual, começa a entrar no conflito, mas começa a falar: Senhor, me dê criatividade para eu auxiliar minha esposa a mudar o seu linguajar, a mudar o seu comportamento, e eu ajudar o meu filho para que ele não se afunde nessas palavras. Então, o mais espiritual precisa agir e não simplesmente colocar a culpa. Está vendo, mulher? Você matou seu filho e tal. Então, poxa, mas você também era espiritual, não fez nada, vendo a sua mulher matando seu filho. Então, amados, o fortalecimento dos relacionamentos, nós precisamos estar muito bem discernindo as coisas, porque às vezes são brechas que a gente pensa assim: mas o outro não está, e você vai simplesmente se acostumando a dizer: é o outro. Tudo bem, é o outro, mas faça alguma coisa. Tem que agir para edificação. Não empurre para o outro a responsabilidade. Amados, o que é responsabilidade? Olha a palavra responsabilidade. Responsabilidade é uma resposta a uma habilidade. Se você tem mais habilidade para falar com seu filho do que sua mulher, então assuma a responsabilidade. Dê uma resposta a isso. Não simplesmente diga o problema dela, ela quer, tá vendo, pastor? Ela prega sobre mentira dessa.
lá. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos lá, tem 5 minutos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 2. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. O seguinte: 1 Pedro 3, 1 a 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja grande sem palavras algumas por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não vou falar nem da honestidade, só vou falar da comportamento. Então, às vezes a pessoa nunca teve aquilo. Então, o seu comportamento, o seu exemplo, o seu comportamento exemplar vai ser mais uma condição para você reeducar pessoas. Às vezes você vê seu filho falando de forma errada, chega perto, tem um exemplo, fala: filho, eu observo aqui, você fica assim, vamos lá, vamos ajudar, eu vou te ajudar. Filho, é assim que a gente chega numa loja, por favor, bom dia, né? Observa como é que eu faço. Quer dizer, o seu comportamento começa a edificar a vida do seu filho, da sua filha, da sua esposa. Claro, muitos, né? Gente que fica orgulhoso. O grande problema do homem, sabe qual é? Orgulho. Fica a pessoa do seu lado: o grande problema dos homens e mulheres é orgulho. Quando a gente deixa de ser ensinável, deixa de ter um coração ensinável, nós paramos de crescer. Amados, se nós estamos... Qual é o alvo do nosso crescimento? O livro de Efésios diz que Jesus é o homem perfeito. Olha só, a Bíblia diz que Jesus é o homem perfeito. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é ser perfeito como Jesus é. Então, se o teu coração é um coração ensinável, às vezes Deus vai usar a sua mulher para falar contigo, às vezes Deus vai usar o seu filho para falar contigo. Não seja orgulhoso. Às vezes Deus está dando sabedoria na boca do seu filho para você poder dar mais um passo em direção à educação de Jesus, à postura de Jesus, ao comportamento de Jesus. Queridos, casamento, você não chegou no ápice do casamento, você não chegou ao máximo do casamento. Você está em processo de santificação, você está em processo de crescimento, até dentro do casamento. A gente não casa de qualquer maneira, a gente se prepara para o casamento, porém quando a gente casa, a gente continua crescendo. Amados, eu sou um homem melhor porque eu casei com a minha esposa. Pastor, amém? Amém. Eu antes de casar, eu procurei melhorar. Fiz cursinho, o pastor me ensinou: olha, o homem se age assim. Eu me preparei para o casamento. Fiz todo tipo de exame, para ver se não tinha nada, uma falha em mim, uma doença, comportamento. Eu fiz cursinho, casei. Mas eu continuei crescendo no casamento. Não é porque minha esposa é perfeita, mas a Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Deu para entender? Ferro com ferro se afia. Então eu tive que aprender a ser maleável. Eu não abri mão de convicções, mas havia princípios que eu comecei a ver, poxa, eu não observava tanto esse aspecto. Deixa eu terminar com essa, porque o tempo já acabou. Eu me lembro de um pastor falando uma coisa muito tremenda. Ele disse o seguinte, ele deu exemplo do casamento dele. Olha só que coisa interessante. Ele, a característica mais forte dele, sabe qual é? Ser um homem de paz. Esse homem, esse pastor, estava dando um exemplo. Eu vi uma live dele. Ele falava assim: a minha característica mais forte é o ser um homem de paz. E a característica da minha mulher, a característica mais forte da minha mulher
É qualidade ser um homem de paz? É qualidade. É qualidade ser uma mulher de verdade? É qualidade. Agora, quando a paz e a verdade se juntam, tem coisas que não dá certo. Aquele pastor chegou assim e falou assim: não me lá em casa é assim, olha, a minha esposa vem, põe aquela roupa, e ela pergunta assim: meu bem, eu estou bonita? Vamos na paz. Aí ele, que é um homem de paz, ele fala assim: o seu sapato está chique, o seu sapato. Ele não falou do resto, ele só falou do sapato. Porque é um homem de paz. Aí o homem vai se arrumar, vamos sair para jantar. Aí ele chega para a mulher: estou bem. A mulher fala assim para ele: você está ridículo. Você está ridículo. Porque de verdade, ela enfatiza a verdade. Você está ridículo. Vamos me trocar. Deu para entender? Então, um tem uma característica muito forte, que é a paz. Outra característica muito forte, é a verdade. São valores. Mas para que haja harmonia, um tem que ser flexível com o outro. Deu para entender? Então, queridos, é uma arte nós convivermos. É uma arte de nós construirmos o nosso casamento, a nossa família. Nós temos que ter essa habilidade, não abrir mão de valores, ok? A gente não abre mão de valores, mas nós somos flexíveis para que possamos trazer para junto. Porque se nós nos firmarmos em nossas áreas mais fortes, nós vamos nos colocar como uma grande resistência, não se move, imóveis. Então isso cria problemas mais graves. Então, mas nesse pequeno palavra que eu estou trazendo para vocês sobre essa questão de você entender o outro, né? De você poder se lançar a favor do outro, isso vai te ajudar a caminhar para frente. A Bíblia diz o seguinte: qual é a nossa luta? É contra o nosso marido? É contra a nossa esposa? Não, a Bíblia diz em Efésios 6 o seguinte: que a nossa luta é contra Satanás. É contra Satanás. Se a gente entender que a nossa luta não é contra o marido, contra o nosso filho, contra a nossa filha, contra o nosso tio, não, a nossa luta é contra Satanás. E como é que a gente vence Satanás? Vence pela palavra, vence pelo amor. Então nós temos que ter isso. E por último, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, terminando aqui. O celular acabou. O celular acabou. 1 João capítulo 1, vamos terminar aqui esse texto. Vamos ficar espertos só para dizer que a gente está pronto. 1 João. Vamos lá. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 7. Diz o seguinte: olha. 1 João 1, 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, certamente mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Queridos, eu quero terminar sobre a cura interior. Amados, em relacionamentos nós temos um
problema sério, que são as ofensas. Você talvez foi ofendido pelo seu filho. Talvez você foi ofendido pela sua esposa. Talvez você foi ofendido pelo seu marido. E a Bíblia diz que nós temos que liberar perdão. Mas o liberar perdão, amados, beneficia o outro, mas também nos beneficia. Algumas pessoas falam, mas foi ele que me ofendeu e eu tenho que perdoar. Amados, quando a ofensa permanece em nosso coração mais do que 24 horas, ela se torna um veneno dentro de nós. A ofensa acaba sendo uma sinetinha, falando, alto lá, precisamos corrigir. Mas se depois de 24 horas não houver correção, aquele alerta se torna um veneno dentro de nós. Se você liberar perdão, ou pedir perdão, vamos dizer assim, Jesus me perdoe por eu ter permitido que aquela ofensa permanecesse em meu coração mais do que 24 horas, aí há uma cura no seu coração. Amados, quando nós admitimos que uma ofensa está em nosso coração mais do que um dia, e nós admitimos que isso agora não é da vontade de Deus, Deus não quer que essa ofensa permaneça em você, Deus não quer que você dê espaço ou alimente a ofensa, dizendo, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Não alimente isso. Libere. Peça perdão, Senhor, me perdoe, porque eu nutri esse sentimento em meu coração. Quando nós começarmos a entender isso, amados, de nós lavarmos o nosso coração, falando, Senhor, me perdoe, porque eu deixei isso se tornar uma mágoa e hoje eu sou uma pessoa amargurada. Quando a gente começa a falar isso com o Senhor vem, nos purifica de toda injustiça. O Senhor nos purifica de toda injustiça. Eu queria fazer essa oração final, já passei do horário. Feche os seus olhos. Falamos muito aqui de relacionamentos. Mas se houve alguma coisa que entrou em seu coração e hoje você está ofendido, machucado, peça perdão a Deus por ter deixado isso entrar. Pastor, como é que a gente não deixa entrar uma ofensa? Eu vou te dar uma receita prática de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Um dia Jesus falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Hoje talvez você possa falar: Pai, perdoa, porque o meu filho não soube o que fez. Pai, perdoa, porque o meu marido não soube o que fez. Pai, perdoa, porque a minha esposa não sabia o que estava fazendo. Com essa declaração, você vai olhar com olhos de amor e vai liberar perdão para essa pessoa. Aí baixinho, não precisa falar alto. Feche os seus olhos. Pense nessa pessoa que te ofendeu. Pense nessa pessoa que errou com você. E fala: Senhor, me perdoa por ter guardado sentimentos que não deveria ser guardado. Aí baixinho, vai falando isso. Diga assim: Senhor, nesta hora eu quero liberar perdão a essa pessoa. Baixinho, cite o nome dela. Cite o nome dela. Eu perdoo essa pessoa. Agora aí baixinho, fala: Senhor, me purifica de toda injustiça. Me purifica, Senhor. O Senhor está purificando você de toda injustiça. Você é para dar livre, para amar, para abençoar, para se manter na posição que Cristo te posicionou. Você está nas regiões celestiais fortalecido em Cristo Jesus. Você representa um governo que está acima das trevas. Você representa um governo que está acima das mágoas, que está acima
das ofensas. Você vive num ambiente de amor, porque o Senhor, Ele renova o amor dele sobre a sua vida. Você é uma pessoa capacitada pelo Senhor para amar, para abençoar. E você será um instrumento poderoso para a edificação do seu casamento. Uma pessoa poderosa para a edificação dos seus filhos. Você vai levar paz à sua casa. Você vai levar a presença do Senhor para dentro da sua casa. O Senhor é contigo. O Senhor é poderoso. O Senhor está libertando a sua família de toda interferência maligna, porque você está ali como um guerreiro, protegendo, fechando as brechas, em nome de Jesus. Pai, eu oro para esta igreja, eu oro pelos casamentos, eu oro pelas famílias, eu oro pelos solteiros, por todos aqui que estão inseridos em alguma família. Que a tua poderosa mão seja sobre este local. Que o Senhor venha levantar-nos, Senhor, como guerreiros, como instrumentos em tuas mãos, ó Deus. Que usa as armas espirituais, armas que vêm do Senhor, armas poderosas em Deus. Não são armas da vingança, não são armas de agressões, não são armas da mentira, mas são armas celestiais, cheios da verdade do Senhor. Porque o Senhor nos levou, nos elevou a uma posição maior em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Eu oro. Não dá tempo, Senhor, de nós orarmos um por um hoje, mas eu oro por cada um que está aqui neste local, Senhor. Por cada coração, por cada mente nesta hora, por cada situação. E nós passamos, ó Deus, o bálsamo do Senhor, o bálsamo sarador, que sara as feridas, que sara os corações, ó Deus. E possamos sair daqui, Senhor, alegres em tua pessoa, porque o Senhor nos pastoreia. Te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o poder do Espírito seja sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém.